ao mesmo tempo que ele estava dando uma resposta para os seus 3 amigos. Da mesma forma que Jó estava respondendo aos seus 3 companheiros, Jó, ele também estava falando com Deus, ele estava se expressando com o Senhor, ele estava dialogando com Deus e falando: Deus, se pequei, por que tu não me perdoas? Ele estava dizendo para Deus aonde estava o meu pecado. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e questionamos a Deus: aonde que eu errei, Deus? Muitas vezes a nossa família, ela está um caos, ela está uma bagunça, ela está uma desgraça, e nós perguntamos o que fizemos de errado. Muitas vezes nós passamos por necessidades, nós estamos na miséria, na pobreza, e perguntamos: Deus, onde está a minha falha? Talvez é porque eu sou preguiçoso, talvez é porque eu não estou agradando o Senhor. Muitas vezes a enfermidade vem, as pessoas até julgam: está em pecado, Deus está condenando, Deus está julgando. Jó aqui, ele estava falando com Deus por causa da sua necessidade: se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens, porque me tornaste o teu alvo, acaso tornei-me um fardo para ti? Muitas vezes, igreja, nós culpamos a Deus pelos nossos problemas, muitas vezes nós condenamos a Deus pelas nossas situações, muitas vezes nós julgamos a Deus, nós brigamos com Deus, nós reclamamos com Deus, nós não aceitamos, e Jó estava questionando a Deus. Muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós nos iramos por causa da nossa situação, igreja. Muitas vezes nós estamos tão revoltados que não queremos conversa com ninguém. Muitas vezes nós estamos numa situação tão constrangedora que não queremos papo com ninguém. Muitas vezes nós estamos com tanto problema que queremos fugir, esconder. Esse é o natural do ser humano. O ser humano, ele quando está passando por problemas, o ser humano, ele quando está envergonhado, o ser humano, quando ele está no lixo, ele está no pó, ele vai para um lugar onde ninguém o vê, ele se esconde para que ninguém o ache, ele se esconde para que ninguém converse com ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ver ninguém, ele xinga todo mundo, ele não quer ouvir ninguém, ele não está ouvindo para ninguém, porque todo mundo vai falar do problema dele, da situação dele, não é, igreja? Quando estamos com problema, não queremos dar ouvidos, quando precisamos de ajuda, nós fugimos. E Jó, ele questiona a Deus: quantas vezes você teve problema e se revoltou? Quantas vezes você passou por necessidade e xingou a Deus? Quantas vezes você teve um problema e descarregou nos outros? Outra coisa que é natural, o homem ter problema e julgar nas costas dos outros. Outra coisa que é natural do homem, o homem passar por situações, por problemas e julgar nas costas da outra pessoa. Não, eu estou passando isso, é por causa do fulano. Não, eu estou passando isso, é por causa do ar. Não, a minha situação está assim, é por causa do bem. E a vida da pessoa continua de mal a pior. A vida da pessoa
fiz para os meus filhos morrerem? Que mal que eu fiz para me perder a minha família? Que mal que eu fiz para perder toda a minha riqueza? Jó, ele continua dizendo: por que não me perdoas as minhas ofensas? E não apaga os meus pecados, pois logo me deitarei no pó e tu me procurarás, mas eu já não existirei. Nós ouvimos no culto da quarta-feira que o Senhor Deus, em Gênesis, ele fala: e Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o Espírito Santo. Nós lemos também em Gênesis que Deus fala que o homem trabalhará, comerás o pão do seu trabalho até tornar o pó. Jó estava falando com Deus: eu conheço o livro de Gênesis, Pai, eu conheço a criação, meu Deus, eu sei que sou pó e que para o pó voltarei. Meu Pai, eu sei que a vida é breve, que a vida é curta, eu sei que eu vou morrer, eu sei que a minha vida é como a relva, que ao amanhecer ela nasce e ao entardecer ela se murcha. Eu bem sei que meus dias eles vão passar, Senhor, como o vento. Mas Deus me perdoa, mas Deus muda a minha história, mas Deus muda a história da minha casa, da minha família, me cura, me sara. Deus, eu acredito em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Sabe o que Jó fez? Ele atraiu a presença de Deus, ele chamou a presença de Deus, ele cutucou Deus, ele falou: Deus, eu estou na pior, mas não te adoro. Deus, a minha família morreu, mas eu te amo acima de todas as coisas. Eu estou na miséria, mas a glória, o louvor, a honra te pertence. Você tem que atrair a Deus, você tem que chamar a atenção de Deus, você tem que amar a Deus. Comece a amar a Ele, comece a chamar a atenção dEle, adore e glorifique. Está muito fraco, chama, atraia a atenção dEle. Deus só responde quem atrai a atenção dele. É você que faz o culto. Deus, ele só dá atenção para quem chama a atenção dele. Você já viu uma criança, quando ela pega no pé da pessoa e a pessoa fala: que menino chato, para com isso, fique quieto, deixa eu quieto, não me incomoda, para de chamar a minha atenção, deixa eu prestar atenção. Não, Deus gosta de criança assim, Deus gosta de criança que chama a atenção, Deus gosta de criança que incomoda, Deus gosta de criança que atrai a presença dele, que ame, que adore, que louve, que glorifique, que busque, que agradeça a Ele. Deus gosta de homens e mulheres que atraem a atenção dele, igreja. Aleluia. No tempo, ou melhor, os hebreus, eles, para cultuar e fazerem o rabino, ele precisa de 10 discípulos. E todo judeu, ele só pode fazer o culto se ele tiver 10 discípulos. Presta atenção. No judaísmo, se tiver 50 mulheres dentro da sinagoga e tiverem 8 homens, não pode haver culto. No judaísmo, se tiver 100 mulheres, mas se tiver 9 homens, não pode haver culto. É preciso ter 10. O culto ele só pode ter se for 10. É por isso
isso que Jesus, ele tinha 10 discípulos e mais 2 steps, porque Jesus era um rabino, e para Jesus fazer culto nos lares como rabino, ele precisava ter 10 discípulos. Para Jesus fazer cultos, abrir cultos, ele precisava ter 10 discípulos, e ele escolheu mais 2, porque se voltasse um, ele colocava outro no lugar. Aí ele podia abrir o culto no lar de Pedro, ele podia abrir o